O título da mensagem de hoje é uma igreja missional encarnacional. O que isso significa? Mas antes eu quero dar uma introdução a respeito dessa série, para que você entenda do que se trata. Mas antes eu quero contar uma história. Imagine você começa a ficar doente. Começa a ter episódios de febre, começa a ter tonturas, esquecimentos, desmaios. Você vê que tem alguma coisa errada com o seu corpo. Então você procura ajuda, vai ao médico, faz exames e percebe que os exames estão muito alterados. Aprofunda os exames e detecta uma doença que não tem cura. Imagine você, o tempo passa, você vai definhando, de tempos em tempos passa no hospital internado, você já entrou naquele tratamento em que não tem mais de fato uma expectativa de vida muito grande, meramente cuidados paliativos, para dar dignidade para os seus últimos dias, e você não vê nada a não ser a morte chegando. E então, você sabe, né, quando alguém tem uma doença assim, tenta buscar em todos os lugares, e você bate na porta de diversos lugares, desde benzedeira, você não, né? Alguém bate na porta da benzedeira, e faz isso, e toma chá daquilo, nada dá certo. Mas então, você ouve falar de um cara, que tem um tratamento alternativo para essa doença. Você vai ao encontro desse cara, porém, quando se depara com esse cara, você se lembra de que há 2 anos atrás, em meio à pandemia, você denunciou aquele cara por charlatanismo, porque ele tinha um suposto tratamento alternativo para o Covid-19. Você denunciou ele ao Ministério Público, por exercício ilegal da profissão, e agora você está na mão daquele cara. O que você faz? Você pede desculpa a ele e pede para se sujeitar àquele tratamento que inclusive é gratuito? Ou você mantém um orgulho e diz, não, eu não quero saber disso, o cara é um curandeiro, um malandro, não vou tentar. Eu tenho certeza que você vai se humilhar, vai pedir perdão para o cara e vai tentar entrar nesse tratamento. E essa então é a sua decisão. Você pede perdão, ele aceita o perdão e você começa o tratamento. Passa o tempo, você começa a ficar bom. 6 meses depois você está curado. Os médicos, claro, você não compartilhou com os médicos daquele tratamento alternativo, os médicos já entendem que é um milagre, porque não há casos na literatura, pelo menos até o que eles entendem ou sabem, de cura, enfim, você está curado. E aí então, claro, como alguém que venceu uma batalha, você começa a fazer vídeos na internet, vende cursos de como sair do fundo do poço, e começa a ficar rico com os cursos do seu curso na internet. Aí vem um outro problema, as pessoas da sua família começam a ficar doentes, seus tios, pais, primos, e pior, filhos, começam a desenvolver os mesmos sintomas. Rapidamente, você pega os seus filhos, leva no cara para tratar, as crianças são tratadas e são curadas. Agora, o que você faz com a sua família? Que é crítica, alguns deles são médicos, são cientistas, são pesquisadores, que não fazem nenhum tratamento que não seja pautado pela ciência, pessoas sérias, convictas e críticas. O que você faria? Você nem falou para eles desse tratamento alternativo, do seu, mas eles estão morrendo. Um tio já está internado, um primo já está nas últimas, seus filhos já estão curados. Você tem plena convicção de que aquele tratamento tem o seu efeito. O que você faz? Você compartilharia com a sua família a respeito dessa cura? Você abriria mão do orgulho e ainda, independente do que os seus primos, tios fossem pensar, você falaria a eles a respeito de um tratamento alternativo? Porque fatalmente eles vão morrer se você não falar desse tratamento? Eu tenho certeza que todos aqui falariam, passariam por cima do orgulho, e sim,
Olha, é uma oportunidade de vida. Você compartilharia esse tratamento com quem quer que seja, eu tenho certeza, porque você ama o seu familiar. Agora, possivelmente muitos já estão entendendo onde quero chegar. A humanidade carrega uma doença, e essa doença se chama pecado. E para essa doença, existe uma única cura. E a consequência dessa doença é a morte. E não a morte física, a morte eterna. A condenação eterna. Para essa doença não há outra cura que não Jesus. Por meio do quê? Arrependimento e fé. E você sabe que essa doença já foi curada na sua vida, não que nós não pequemos, sim, a gente peca, mas agora não carregamos mais a condenação sobre os nossos ombros, nós estamos livres da condenação. E você já sabe que o seu vazio foi preenchido, você sabe que a cura chegou sobre a sua alma, sobre o seu espírito. Agora, a humanidade aí fora morre, a humanidade aí perece, e vai ser condenada a eternidade inteira, estar sob a ira de Deus, se não receber a cura. E eu te pergunto, por que não falamos desse tratamento? Esse tratamento que nos curou, por que não espalhamos para todas as pessoas que a gente vê? Porque fato, nós amamos as pessoas, amamos familiares, colegas de trabalho, amigos, mas e por que não compartilhamos um tratamento que traz a cura para a eternidade, que traz a cura para o hoje sim, mas que já prepara um ambiente, um lugar para morarmos ao longo da eternidade? Por que não espalhamos essa cura, se nós os amamos? Fato, um dos motivos é a vergonha. Temos vergonha da nossa reputação, por esse tratamento alternativo que não é reconhecido pela ciência, que é Jesus Cristo, que não é comprovado pela ciência, por meio de experimentos, e por isso, por vergonha, não compartilhamos. Outro motivo, que talvez seja o seu, seja talvez o senso de dificuldade que você tem. Você não se sente capaz, você acha que você não tem dons de evangelismo, que você não consegue, que você não tem ferramentas para isso. Confesso que eu tenho muita dificuldade, confesso que para mim, evangelizar é uma tarefa bem difícil, de aleatoriamente conversar com pessoas a respeito do amor de Jesus, é algo que eu tenho que sair da minha zona de conforto, tendo visto o meu perfil. Agora, tenho inveja de alguns irmãos da nossa comunidade, né? O Gui, que é dentista, que tem esse privilégio de colocar um sugador na boca do paciente, o paciente não fala nada, só ouve, e ele diz, cara, Jesus te ama, e assim por diante. E temos aqui exemplares desses, que já foram sugados pelo Gui. O Dudu, o cara chega com uma berne na pele, uma doença terrível, com lepra, ou seja lá o que for, aí vai dizer, olha, pomada tal, remédio tal, leia os salmos e outras coisas mais, e ele faz isso, ore, vá na igreja, ele já mostrou, leia os salmos. Então eles têm essa habilidade de fazer do seu ambiente cotidiano um lugar de reino, né? Quem é que, em sã consciência, mulher, um trabalho de parto, como a Larissa, evangeliza a médica? 30 horas de parto, estou exagerando aqui, só para a história ficar mais... E evangelizando a médica, né? Ela está num momento de dor, crítico, de tensão, e consegue usar daquele momento para trazer o amor de Jesus para a médica que está auxiliando no parto. Enfim, algumas pessoas têm sim essas capacidades, mas são poucos. Agora, isso não significa que nós não devemos nos envolver nisso. Agora, se uns têm vergonha, outros não se acham capazes, existe um motivo ainda mais profundo, que eu creio, é o principal motivo, muitas vezes, é que infelizmente, a maioria de nós tem focado em nós mesmos. Temos vivido algumas práticas religiosas, vou no culto, sou dizimista fiel, participo de um pequeno grupo, sirvo no ministério, mas no fundo, vivo para mim. Jesus não é o centro da minha vida, eu sou o centro da vida de Jesus.
Jesus é uma ferramenta para me abençoar. Jesus nada mais é do que aquele que provê um pouquinho de sangue para eu ser salvo dos meus pecados. É o que nós chamamos de cristão vampiro, aquele que quer um pouquinho de sangue de Jesus para ser perdoado dos seus pecados, mas ele segue a sua vida, do seu jeito. Ele quer Jesus como Salvador, mas não quer Jesus como Senhor. Qual é a ideia? Você é esse guarda-chuva que manda em todo o resto. Os planos são seus, os sonhos são seus, os filhos, o dinheiro, a carreira, o casamento, o culto, e Jesus é seu. Jesus é do seu jeito, você cria um Jesus do seu jeito. É aquele então que é dono de sua vida. É aquele que os seus planos só coincidem com a missão de Deus em algumas áreas, como por exemplo no culto de domingo à noite, ou nos dízimos, ou num PG, ou algo do gênero. São pessoas que não se misturam aos discípulos de Jesus, porque não sei se você sabe, os apóstolos eram 12, mas os discípulos eram dezenas e centenas de homens e mulheres. Só que milhares eram os que estavam na multidão, e Jesus os convidava para se aproximarem. Para quê? Para mudar a perspectiva, de entender que Jesus não era só aquele que provinha um pão e um peixe, ou uma palavra bonita, mas Jesus era aquele que os livraria da condenação eterna, e os daria uma nova vida. Portanto, irmãos, o objetivo dessa série é inspirar que você pense diferente, é inspirar você a viver uma vida por algo maior do que você jamais viveu. Nós queremos inspirar o seu coração a viver por um propósito muito maior do que você mesmo, muito maior do que qualquer ONG, muito maior do que qualquer organização religiosa como a Viva. Não estou falando sobre a Viva, estou falando sobre o reino de Deus. Então, o nosso convite ao longo dessas próximas semanas é que você mergulhe naquilo que chamamos reino de Deus, e então você experimente o que é ter Jesus como teu Senhor. Ele é dono dos teus planos, sonhos, filhos, dinheiro, carreira, casamento, culto, e de você mesmo. É quando os teus planos se misturam com a missão de Deus. E muitos de nós já mergulharam nessa missão, e não só aqui da Viva, ao redor do mundo, irmãos. Isso é experimentar os maiores prazeres da terra. Por que você acha que você tem dons e talentos que Deus te deu? Será que é só para ficar rico? Ainda que você possa ficar rico e não tem problema nenhum, mas há propósitos muito maiores do que o dinheiro, e o dinheiro é uma bênção. Deus tem uma missão, meus irmãos, e a missão de Deus na face da terra é trazer um povo para si. Agora, o ponto é que você e eu, nós somos instrumentos da missão de Deus, nós somos ferramentas dentro desse propósito maior de Deus. Então temos a missão de espalhar o Evangelho, de espalhar a cura, e dizer: ei, tu estás morrendo, eu sei, mas eu ouvi falar de um cara que tem um tratamento alternativo, que responde às demandas do coração, acalma os medos e traz paz. Nós fomos chamados para espalhar o Evangelho, porque somos seus mensageiros. Deus tem um reino, esse reino tem uma missão, que é resgatar um povo para si, para Deus. A missão tem uma igreja, ou várias igrejas, por assim dizer, mas a igreja de Jesus, e a igreja tem nós somos ferramenta para que a missão de Deus se cumpra. Mas calma, talvez você já esteja batendo a perna, esperando que o culto acabe logo, porque o Bruno de novo vai falar sobre missão, o Bruno de novo vai botar um fardo sobre os nossos ombros. Peço perdão, porque possivelmente em alguns momentos não tive sabedoria ou maturidade para falar sobre envolvimento na missão, e talvez não me fiz entender a respeito daquilo que gostaria de que me fizesse entendido. O que vamos falar nessa série não é sobre ter um fardo sobre os seus ombros, não é sobre ter um cansaço, não é sobre dar todo o seu dinheiro para a igreja, não é sobre estar na igreja 7 dias por semana, não é sobre servir em 3 ministérios, não é sobre ir para a África, para a Síria, ainda que você possa, mas a proposta que temos a vocês é para que você cumpra a missão de Deus onde você está. Jogue futebol, não só com o povo da igreja, com a galera da faculdade,
Vá para o salão de beleza, tem que ser o salão de beleza de crente, onde tem versículo na parede, só toca louvor, porque só entra em lugar santo. Irmãos, você é santo. Vá no salão de beleza, irmã, e quando a sua cabeleireira estiver chorando as suas lutas, você vai poder ouvir e aconselhá-la. Você, irmão, no seu trabalho faça diferença, e assim por diante. Então, o que vamos falar é sobre o que chamamos de impulso missional encarnacional, e o nosso modelo é Jesus. E quando olhamos para Jesus, vemos que ele foi enviado. Vemos lá em João capítulo 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Humanidade com uma doença chamada pecado, o curandeiro, entre aspas, com a cura definitiva, espalhando o evangelho, a sua mensagem do reino, para que pecadores sejam então perdoados, porque se arrependam e creiam, e aqueles que estavam doentes, porque eram inimigos de Deus, sob sua ira, agora são reconciliados com Deus. Tudo porque o Pai envia o Filho para curar a nossa doença terminal chamada pecado. O nosso vazio existencial foi preenchido, o amor que nós buscávamos foi encontrado, a paz que não existia passou a habitar em nossos corações, mesmo em meio ao caos. Perdidos fomos encontrados. Agora, fomos encontrados por aquele que zombávamos. Eu zombava, não de forma tão absurda, mas eu zombava de cristãos, de crentes, um preconceito muito grande para com hoje nossos irmãos, mas entendi que quando fui curado, fazia todo sentido, e eu decidi espalhar essa mensagem. Agora, Jesus foi enviado para nos resolver um problema. Como é que ele foi enviado? Será que ele veio como um anjo? Será que ele veio como um espírito? Jesus veio em carne. João diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, o Deus glorioso, o Deus Filho, habitou entre nós com um corpo físico. Ele encarnou, se fez carne, é isso que a palavra significa. O Criador se fez igual à criatura, tendo criado nele ossos, ligamentos, cartilagens nos joelhos, meniscos, cérebro, ele tinha estômago, intestino. Jesus tinha um corpo físico. Aquele que era eterno se entrou no tempo cronológico. Aquele que morava no céu veio habitar numa pequena cidade chamada de Nazaré, lá na Galileia, uma região desprezada em seu tempo. Aquele que era onipresente, que estava em todos os lugares, se limitou a estar em um único lugar. Aquele que era rei decidiu nascer numa manjedoura em meio a animais. Aquele que era o dono do ouro e da prata resolveu nascer em uma família simples. Aquele que era Deus se humilhou, e por 30 anos ele habitou entre nós. Jesus jogou bola lá na Galileia, Jesus brincou de pega-pega. Ele, na brincadeira de esconder, não tinha para ninguém. Irmãos, eu imagino as meninas olhando para Jesus, achando ele bonitinho, talvez tentando armar um esquema, dizendo: pai, o menino lá, ou algo do gênero. Óbvio, só estou viajando aqui, mas o ponto é que Jesus se fez carne e habitou entre nós. Ele era um marceneiro, um carpinteiro, melhor dizendo. Ele construía cadeiras, construía mesas. Ele lá, então, para isso, ele serrava lenha. Ele ia lá na floresta, cortava eucalipto, serrava, lixava, fazia cadeira, vendia cadeira, certo? Ia para a praça, para a feira, vender bancos. Esse era Jesus. Ele teve uma vida encaixada no ritmo de sua cidade, de Nazaré da Galileia, e fez tudo isso por amor a nós. Olha o propósito dele. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele.
Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Jesus habitou entre nós, se fez parte desses ritmos de vida lá na Galileia, porque Ele tinha uma missão. E a palavra propiciação pelos nossos pecados é uma palavra difícil até de falar, mas que significa que Deus desviou a ira dele, de nós, para o Filho. A ira que deveria ser colocada sobre nós pecadores, a culpa pelos nossos pecados, a nossa doença, ela foi colocada sobre o Filho, porque Ele era perfeito. Olha só, é o que chamamos de morte substitutiva. Alguém morre no lugar de outrem, Jesus morre no nosso lugar. Por isso, era necessário que Ele fosse semelhante a nós. Somente alguém semelhante a nós poderia levar o pecado de seres humanos. Por isso que Jesus, sendo Deus, se fez carne. Agora, não podia ser um ser humano normal, teria que ser Deus, porque somente alguém perfeito poderia ter essa missão sobre Ele. Por isso que Ele nasce de forma virginal, uma mulher que não teve relação sexual, para não ser contaminado pelo pecado. Ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Pois bem, Ele vem na terra, Ele é 100% Deus e 100% homem ao mesmo tempo, é o Deus encarnado que trazia o seu reino para a terra, e Ele convidava pessoas para serem seus seguidores. Foi isso que Jesus fez. Ele é enviado, encarnado, para convidar pessoas ao dizer: arrependam-se porque chegou o reino de Deus. Essa era a missão de Jesus, trazer um povo para Ele. Foi isso que Jesus fez. Agora, há promessas maravilhosas para aqueles que respondem a esse chamado. São promessas de, primeiro, vivermos as maiores experiências de nossas vidas, de vivermos os maiores prazeres que essa terra proporciona. Essa é a primeira promessa. E a segunda promessa é que viveremos a eternidade face a face com Ele. Todos aqueles que respondem a esse chamado de serem seus seguidores vão experimentar isso. As condições para se juntar a Ele é: arrependa-se dos seus pecados, creia em Jesus como seu Salvador e Senhor. Isso significa que eu não sou mais o Senhor da minha vida. Jesus sim é meu Salvador, mas Jesus é o meu Senhor. Ele é dono de todas as áreas da minha vida. Significa que não são mais os meus planos e os planos de Deus. Significa que os meus planos estão encaixados na missão de Deus. Agora eu te pergunto, que tal experimentar as maiores alegrias da terra? Você não precisa pagar ingresso para estar. Você não precisa andar de joelhos, subir 200 degraus de joelhos para isso. Você só precisa dizer: sim, eu quero que a minha vida seja conectada à missão de Deus. Que tal garantir o seu nome na lista da grandiosa festa das bodas do Cordeiro com a sua igreja? Agora, se você diz sim para essa resposta, porque, repito, não é sobre vir à igreja. O passo que estamos oferecendo a vocês, o convite, melhor dizendo, que estamos oferecendo a vocês, é para que você saia daquele primeiro ponto lá da multidão. Muitos aqui já saíram, certamente a maioria, mas o nosso convite é para que você responda um chamado, não de entregar todo o seu dinheiro para a igreja, de viver na igreja todo dia, não é nada disso, nada disso, nada disso. É para que os seus ritmos de vida sejam conectados à missão de Deus. Porém, existem implicações. Não posso esconder isso de você. O cachorro quente está fervendo. Quais são as implicações? Você também será enviado. João diz, Jesus diz em João: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Jesus está orando ao Pai, dizendo: Pai, eu não sou desse mundo, mas tu me enviou para cá, e eu vou cumprir a minha missão. Eu não peço que o Senhor tire nós do mundo, mas eu peço que o Senhor, Pai, os guarde do mal. Mas assim como o Senhor me enviou, Pai, eu, Jesus, envio os meus discípulos ao mundo.
Irmãos, Jesus não era desse mundo. Ele foi enviado, encarnou, se fez carne. Ele enfrentou o desafio do Pai. Não foi um fácil desafio, não foi cômodo, não foi leve. Ele abriu mão de sua glória, ele se destituiu de sua majestade, ele se humilhou e encarnou como um servo. Agora, nós também não somos desse mundo, ele diz. É por isso que a gente não se encaixa muito bem. É por isso que às vezes, parece que tem algo errado e eu não me encaixo em certos grupos. Mas o ponto é que ele não nos poupa do mundo. Ele não diz assim: Bruno, vem cá, vem ser meu seguidor e eu te levo para o céu. Não. Ele diz que eu vou fazer parte de uma missão e ele me guarda do mal enquanto isso. Se Jesus foi enviado e encarnou com uma missão, ele diz: nós completaremos a sua missão. Como? Nos enviando e encarnando. É o mesmo modelo de Jesus que nós não podemos negligenciar. Se não somos enviados e não encarnamos, estamos negligenciando, estamos desobedecendo. E a igreja, irmãos, existe para capacitar você. A igreja não existe para você vir no domingo, ver uma boa música, cantar, orar, ouvir uma palavra e ir embora. Faz parte, mas é mais do que isso. Não é sobre cantar músicas bonitas, comer um cachorro quente no final e seguir a vida amanhã na segunda-feira como se nada fosse nada, não. É sobre mergulhar numa missão maior do que nós mesmos, sobre lutar por um propósito muito maior do que qualquer propósito terreno. Portanto, a função da igreja e a nossa função como pastores, eu, Diego, Tiago e Gui e os demais presbíteros, a nossa função, segundo a Bíblia, é equipar os santos para a obra do ministério. Você sabia que lá em Efésios 4:11 fala que o papel do pastor é capacitar, equipar, desenvolver, inspirar, ou qualquer outra palavra que você queira, inspirar, capacitar e etc., vocês, para que vocês façam a obra. Esse é o nosso papel. Por isso que a gente tem segunda, a escola do discípulo. Por isso que a gente tem no meio da semana os pequenos grupos, por isso que a gente tem os mini grupos, por isso que tem palestra de casais, por isso que tem encontro de jovens, encontro de adolescentes, porque são meios pelos quais Deus usa como ferramenta para equipar vocês, para vocês fazerem a obra. Melhor dizendo, para nós fazermos a obra. Agora, ser missional é ser enviado, e ser encarnacional é como nós somos enviados, ou seja, se a igreja está capacitando vocês, para vocês irem, nós também damos o jeito de ir, como vocês vão. Então a gente vai para o quarto e último ponto, que nos responde como devemos ir então, e está lá em Filipenses: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Paulo, aos Filipenses, usa uma linguagem parecida com a de João. João diz: ele se fez carne, ele foi enviado, Deus Pai deu Jesus para morrer pelos nossos pecados. Paulo diz então que ele se esvazia dele, ele abre mão de sua glória, ele assume a forma de um servo, ele se humilhou. A encarnação de Jesus possivelmente é mais humilhante do que a crucificação, porque aquele que era a parte do tempo cronológico, o eterno, ele se fez parte do tempo cronológico, do ontem, hoje e amanhã. Isso não existe para Deus. Aquele que é o Todo-Poderoso se fez limitado. Jesus diz que ele tinha fome, ele diz que tinha sede, estava cansado, e em uma ocasião diz que Jesus chorou pela morte do seu grande amigo Lázaro. Jesus se fez igual à sua criação, se humilhou, habitou entre nós com um grande propósito: salvar a humanidade. Agora, como Paulo nos diz,
nós devemos ter o mesmo modo de pensar. Olha que interessante. 3 versões bíblicas, o mesmo versículo, com 3 palavras diferentes. Volta e meia eu falo sobre isso, porque eu acho muito interessante. A Nova Almeida atualizada diz: tenham em vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Então, pensamento, ideias. A Almeida Revista Atualizada diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, motivação. E a Nova Versão Internacional diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Um fala sobre mente, outro sobre coração, o outro sobre atitude, mãos. Isso significa que a palavra equivalente no grego não tem uma palavra no português que englobe essas 3 perspectivas. Ou seja, devemos pensar como Jesus pensava, sentir como Jesus sentia, no sentido de ter as motivações corretas e a forma correta de agir. Então, pensamos, sentimos e agimos como Jesus fazia. Portanto, se Jesus foi enviado, nós somos enviados. Se Jesus encarnou em um mundo diferente do dele, nós somos encarnados. Jesus não era desse mundo, tampouco nós somos, mas porque Ele nos chama para participar de uma missão muito maior do que nós mesmos, nós podemos responder, porque mais do que peso e fardo, é um privilégio. O Rei dos Reis, o dono do cosmos, me chamou para jogar no time dele. Você que na escola era o último a ser escolhido, e aquela frustração de eles dizerem: vai no gol, e aí vocês estão, troca, cada gol troca o goleiro, não, fica aí. Você tem o privilégio de ser recrutado para o maior e melhor time do universo, o time de Deus, em que Ele é o técnico. Jesus, eu não vou tentar fazer uma ilustração aqui, comparar com futebol, porque vai dar ruim, mas o ponto é que nós fomos convocados para uma grande missão. Repito, a missão de Deus é atrair um povo para si. Nós já fomos atraídos, agora temos o papel de atrair outras pessoas, mas o ponto é como se faz isso, porque tem que sair da zona de conforto, mas temos que encarnar no mundo, e aqui que é o ponto crucial dessa mensagem: como encarnamos no mundo. Não estamos te dizendo, vá para a África amanhã, vá para a Síria e pregue o Evangelho no meio da guerra. Calma, não é nada disso, ainda que você possa ir. O que nós estamos propondo nesse impulso missional encarnacional, missão de ir, encarnação de habitar, é que você faça a missão de Deus nos seus ritmos de vida. Enquanto estuda, enquanto trabalha, enquanto joga bola, enquanto vai no salão de beleza, entenda que você é um membro do exército de Deus, que está em missão todos os seus dias, trabalhando, de novo, jogando bola, indo para a praia, surfando, fazendo churrasco com os amigos. Você precisa estar infiltrado no mundo lá fora. Infelizmente, ao longo das últimas décadas, a igreja evangélica brasileira, na minha humilde opinião, cometeu um grave erro ao dizer que você precisava se separar do mundo. Você deve se separar do mundo no sentido de não mergulhar no pecado com o mundo. Isso é ser santo, mas não de não ter contato, muito pelo contrário. Somos chamados para sermos sal da terra e luz do mundo. O sal é aquele que salga a carne. Alguém que consegue salgar a carne sem botar a carne na carne? Desculpa, alguém consegue salgar a carne sem colocar o sal na carne? Não, o sal vai ficar separado. No armário, ele não se mistura com ninguém. Come a carne sem sal, então. O mundo lá fora está sem sal, porque nós estamos negligenciando o nosso papel. O mundo perece, porque nós que temos a cura para esse sofrimento, não estamos falando desse amor que nos alcançou e nos curou. Mas eu repito, não é difícil, não é pesado, é leve.
deve ser agradável, deve ser a melhor coisa do mundo, compartilhar o amor de Jesus nos seus ritmos de vida, e então nós vamos impactar as pessoas que estão ao nosso redor. Impulso missional e encarnacional significa que somos, como Jesus, enviados e encarnados. Agora, de forma prática, como é que a gente vai fazer isso? 4 P's. O primeiro deles, presença. Jesus esteve 30 anos no anonimato, estabelecendo relacionamentos, fazendo amizades. Separado? Não, envolto, envolvido, mergulhado. A religião de homens diz: separe-se, não se misture, não se contamine, não se assente na roda dos escarnecedores. Interpretam de forma errada esse versículo, que diz para não mergulhar no pecado, mas faça a diferença como Jesus fez. Jesus estava sentado com pecadores, não separado. Jesus vivia a cidade, ele se relacionava com os ritmos cotidianos. Missão pressupõe relacionamento, portanto, relacione-se, faça amigos intencionalmente não cristãos, se conecte com pessoas, esteja presente. Segundo, seja próximo. Jesus se misturou com todo tipo de gente, desde fariseu a prostituta, cobrador de impostos, pescadores, ele estava com todos, ele estava conectado, próximo, porque ele estava então disponível. Gosto do exemplo do irmão aqui da igreja, Will, certamente muitos conhecem, da Converge. Quando o Adingle estava aqui na frente, ele decidiu jogar tênis, porque ele pensou: preciso fazer um esporte, e preciso me conectar com pessoas da cidade. O Will não é daqui de Criciúma, e escolheu o tênis, para fazer esporte e se conectar com pessoas. Então o Will já orou por metade dos atletas, agora não é mais Dingles, mudou, mas enfim, já orou pelo dono, já orou pelos filhos do dono, já vieram visitar a gente, já na inauguração das novas quadras, o Will me leva lá para dar uma palavra. Então, sabe, é conectar as coisas do seu ritmo cotidiano à missão de Deus, é unir útil ao agradável. Vai jogar tênis, vai jogar beach tênis, e se conecte com as pessoas, fazendo a diferença nesses lugares, esteja próximo, esteja à disposição. Poder, eu diria, sem poder, porque Jesus não impôs com poder o cristianismo, ele então é o contrário do poder, e usei a palavra poder só para ficar bonito com 4 P's, a ideia é humildade, a ideia é servir. Jesus nos serviu, e temos que estar dispostos a servirmos o mundo. E por fim, último P, proclamação. Jesus proclamou a mensagem: arrependam-se porque é chegado o reino dos céus. É o Evangelho, proclame o Evangelho, porque é por meio da nossa proclamação que as pessoas se convertem, é por meio da nossa proclamação que as pessoas se rendem e se juntam a esse povo, porque a fé vem pelo ouvir. Irmãos, precisamos dar espaço para a missão de Deus acontecer de forma orgânica, precisamos encaixar a missão de Deus nos nossos ritmos de vida, isso é contextualizar, precisamos fazer com que o nosso cotidiano não seja a parte da missão de Deus, mas completamente atrelado. Tem uma organização chamada Interchange, que tem estrutura nos Estados Unidos, no Vietnã e em Camboja, cujos funcionários decidiram voluntariamente viver abaixo da linha de pobreza para se conectar com pessoas mais pobres. Eles de forma intencional vivem abaixo da linha de pobreza para viver de forma encarnada, igual eu quero encarnar num condomínio, cada um com o seu desafio. Senhor, olha lá. Isso é um impulso missional, encarnacional. A gente encarna no mundo, claro, no mundo em que Deus quer que a gente encarne. A gente tem uma vida de oração e Deus nos conduz para aquele mundo. É levar o reino de Deus para as pessoas, é encaixar a missão de Deus nos nossos ritmos de vida, e por fim, é transformar de dentro para fora. O modelo atracional que nós vivemos hoje, ele atrai pessoas para a igreja, para consumir, consome pregação, consome música, mas o modelo missional e encarnacional leva a vida lá fora. Outro exemplo de um movimento muito forte na nossa comunidade é do Prefa Kids. Cris, a Karine, o Pedrinho
e outros têm se envolvido num movimento de levar o evangelho na pista de skate da prefeitura. E centenas de crianças estão ouvindo o evangelho. Centenas de famílias estão sendo abençoadas, inclusive com ajuda, alimentação e etc. E se não bastasse, o Cris, que largou o trabalho dele para se dedicar a isso, hoje faz parte de uma missão chamada Futebol à Viva. Lá na Próspera adotou uma quadra, adotou uma gurizada e leva bola para jogar futebol com a gurizada. Não é o futebol, irmãos, não é o skate, é Jesus. Mas o Cris e sua família encontraram um meio pelo qual eles fazem o reino no seu cotidiano. Eles estabelecem o reino de Deus nos seus ritmos de vida. Isso é conectar a missão pessoal à missão de Deus. E se você quiser conhecer mais dessas histórias, fala com a gente, fala com o Cris, se envolva. Temos aí muitas coisas a fazer na nossa cidade. A missão da igreja, irmãos, não é oferecer pregação e música. Isso são meios para te capacitar, para que você se envolva. A nossa missão é te capacitar, a te equipar e ser cada vez mais parecido com Jesus. As multidões estão indo às igrejas, sim, isso é muito bom, estamos vivendo um tempo bom, mas eu te pergunto, onde está a transformação do nosso país? Não está vindo. Acho que falta algo. O ponto é, precisamos impactar a nossa cultura de dentro para fora, e não simplesmente trazer gente para a igreja. Pode trazer, está tudo certo, mas mais do que isso, precisamos levar o reino de Deus lá fora. Então concluo dizendo que Jesus foi enviado pelo Pai, com a missão de salvar o mundo, e para completar a missão do Pai, do Filho e do Espírito, Ele recruta eu e você. Nessa missão que nós abraçamos, Ele nos envia e nos convida a encarnarmos nos moldes de Jesus. Nós levamos o reino de Deus para o mundo lá fora, porque atrelamos os nossos planos à missão de Deus, e fazemos dos nossos ritmos de vida, ritmos que impactam o mundo lá fora. Fazer missão, irmãos, não é algo isolado, não é um ministério da igreja. Um ministério, esse aqui é missão, esses aqui fazem parte da missão, o resto não precisa. Não é, missão é um estilo de vida. Missão é uma forma de viver, você está em missão, e a promessa são duas: você vai experimentar as maiores alegrias da terra, e no porvir, na eternidade, aí sim, não haverá mais choro, dor, sofrimento, e o prazer vai ser eterno, pleno e genuíno. Então temos algumas aplicações. Primeiro, encare a missão de Jesus como sendo a sua missão de vida. Minha missão não é ficar rico, ainda que possa ficar rico atrelado à minha missão com Jesus. Se Deus quiser que você fique rico, que bom! O dinheiro movimenta as coisas do reino, faz a gente plantar igrejas, contratar pastores, contratar administradores para essa igreja, que já precisamos. Dinheiro movimenta e é necessário, mas esse não é o foco, esse é uma ferramenta. Esteja atento às oportunidades de servir e compartilhar o evangelho nos lugares que você já frequenta. Sirva, ame e compartilhe o evangelho. Outra história, Veneza me contou esses dias, ele estuda na Exucre, no 35º andar, e aí é um elevador, não sei o quê, e aí ele sai da aula, e aí é 35 pessoas para pegar o elevador para tomar um café. Não dá tempo, chegou embaixo, já está na hora de subir, e não dá tempo de tomar café. A ideia dele: vou levar café para a sala, e ele tem o kit café, e ele serve café para os seus colegas, ele está servindo, mas o que está por trás disso? Jesus. Irmãos, eu não estou falando desses casos, de todos esses nomes que eu falei na igreja, para trazer louvor às pessoas, é só para testemunhar, é só para mostrar exemplo, de que são pessoas comuns como nós, que fazem a diferença no lugar onde estão envolvidos. Seja um tipo de Jesus para essas pessoas, servindo e amando. Espalhe a mensagem de esperança ao mundo com medo, não sem medo. E estabeleça e alimente relacionamento com os incrédulos, ame-os, sirva-os, não fique só em contato com quem já é cristão. Mobilize e encoraje outros irmãos para essa missão. E para finalizar, 2 passos. Pense, reflita e ore.
Quais são as pessoas que você identifica que Deus está colocando na sua vida para que você esteja simplesmente presente para o que der e vier? Ore. Já já a gente vai cantar. E nessa música, ore, peça para Deus. Quem que Deus está me conectando? Pode ser uma pessoa. Quem que Deus está colocando na sua vida para você amar, servir, estar junto para o que der e vier e compartilhar o Evangelho? E por fim, olhando para os lugares que você já frequenta, como você pode de fato encarnar servindo as pessoas? Na faculdade, no trabalho, na escola, no tênis, no futebol, no salão de beleza, esses lugares que você já frequenta, o que você pode fazer de diferente? Então, 2 passos. Quem que Deus já colocou na sua vida e qual ambiente você pode fazer a diferença? A banda pode subir e você, enquanto ora e canta, reflita sobre isso.